Olá pessoal, vamos resolver um exercício sobre propriedades após o choque normal. Esses slides estão disponíveis no site. Dúvidas e sugestões, por favor, deixem nos comentários. Uma onda de choque normal ocorre na seção de testes de um túnel de vento supersônico. A montante da onda, Mach igual a 3, pressão 0,5 atm, temperatura 200 kelvins. Encontre Mach, pressão e propriedades após o choque. Aqui nós temos uma onda de choque em arco, destacada do corpo rombudo. Essa onda nós temos propriedades supersônicas antes e subsônicas depois do choque, e na superfície nós temos a condição de estagnação. A onda de choque é normal, porque nós consideramos a frente de onda perpendicular à direção do escoamento, aqui a velocidade do escoamento, uma frente de onda se movimentando perpendicularmente à direção do escoamento. Nós temos as propriedades aqui, então, antes e depois do choque. Vamos considerar ar como nosso fluido de trabalho, K1,4, R287 joules por quilograma Kelvin, com a pressão e temperatura já em kelvins, a pressão em pascal ou quilopascal, nós calculamos a massa específica. Aqui, importante no cálculo da massa específica, com a equação dos gases ideais, se nós usamos a pressão em quilopascal, nós vamos usar o R em quilojoules. Se a gente usa o R em joules, nós temos que converter a pressão para pascal para ter a consistência dimensional das equações. Muito cuidado com a consistência dimensional das equações. Nós podemos resolver pelo formulário de equações, por gráficos, pela calculadora online da Virginia Tech ou por tabelas de propriedades. Vamos resolver todas essas maneiras sequencialmente. Pelo formulário é direto. A equação em função das propriedades depois do choque, em função do Mach antes do choque e do K. Eu plotei aqui o gráfico para a gente poder avaliar o comportamento do Mach depois do choque, em função do Mach antes do choque. Aqui a gente tem 0,48, pelas equações 0,475. Vamos usar o valor calculado, que é mais preciso. A relação das pressões, também em função do número de Mach, a gente acha a pressão de 5,165 atm. Olhando aqui no gráfico, essa razão das pressões, a pressão depois do choque aumenta em relação à pressão antes do choque, em função do Mach. Então aqui nós temos para Mach igual a 3, 10,33 a razão das pressões, o aumento na pressão estática depois do choque. A razão das massas específicas está aqui plotado também, para Mach igual a 3, a gente observa aqui no gráfico, 3,86, aqui calculado 3,35. Por que eu estou fazendo o gráfico? Porque aí a gente verifica também se a gente não cometeu nenhum erro nas contas aqui, não é? Sempre bom a gente ter alguma forma de redundância, de verificação do que a gente está fazendo. A razão das temperaturas também é dada em função do número de Mach. Esse formulário também está disponível lá no site. É só uma questão de substituição de valores. E a gente olha aqui no gráfico também para Mach igual a 3, 2,69, 2,68. Aqui a razão das temperaturas está aqui 2,679. E aí a gente acha a temperatura depois do choque. Simples. E agora eu também quero calcular as propriedades de estagnação e críticas antes e depois do choque. Como que eu vou fazer isso? Para as propriedades de estagnação e crítica, nós vamos avaliar cada um dos lados do escoamento separadamente. Então, vamos considerar aqui as propriedades em Mach igual a 1, igual a 3, na condição que eu chamei de condição 1. Vamos calcular as propriedades de estagnação e críticas associadas a esse ponto do escoamento. Da mesma forma, as propriedades de estagnação e críticas de Mach 2, 0,4475, após o choque, vamos calcular as propriedades associadas a esse ponto do escoamento. Para isso, nós temos as equações isoentrópicas para gases ideais, T0 sobre T, P0 sobre P, K menos 1 sobre K, que é igual a ρ0 sobre ρ, K menos 1. Isso aqui é as equações isoentrópicas para gases ideais, e para a condição em que Mach igual a 1, que é a condição crítica, nós temos a temperatura, pressão e massa específica, são a temperatura, pressão e massa específica críticas. E aí a gente tem as equações. Você precisa saber essa equação, é bom saber. E uma outra equação importante de saber é essa aqui, ó, temperatura de estagnação em função da temperatura. 1 mais K menos 1 sobre 2 Mach ao quadrado. Isso aqui veio da condição de entalpia de estagnação. Entalpia de estagnação é igual a entalpia mais a parcela da energia cinética. Quando a gente deixa em função da temperatura e em função do Mach, a gente obteve essa equação. Por que era importante? Porque da equação isoentrópica, para a condição crítica, Mach igual a 1. Se eu substituo Mach igual a 1 aqui, eu tenho a temperatura crítica, e a gente tem a razão da temperatura de estagnação em função da temperatura crítica. E as outras propriedades a gente pode deixar com a equação isoentrópica para gases ideais, e a gente tem aqui a pressão
de estagnação pela pressão, ou a pressão de estagnação é pressão crítica em função da temperatura de estagnação e da temperatura, e a mesma coisa para a massa específica. É só uma questão de isolar qual a gente quer. Então, aqui, fazendo a substituição, a gente acha a razão das temperaturas de estagnação estática de 2,8, acha a temperatura de estagnação 560, a razão das pressões, acha a pressão de estagnação e acha a massa específica de estagnação. Substituindo aqui Mach igual a 1, a gente vai ter as propriedades críticas, como eu falei. E a gente pode, inclusive, essas equações também estão no formulário. A equação simplifica, né? A gente pode obter direto aqui a equação em função da temperatura de estagnação e crítica. A gente acha a temperatura crítica, pressão crítica e massa específica crítica, que é a condição em que Mach igual a 1, antes do choque aqui, em relação associadas a esse ponto do escoamento. Para o ponto depois do choque, a condição subsônica, a gente achou aqui também a massa específica, o formulário é o mesmo, só que mudou o Mach. E a temperatura de estagnação, a temperatura estática também, essas propriedades depois do choque nós já obtivemos. Então a gente obtém uma temperatura de estagnação que é a mesma. Por que é a mesma? Porque a entalpia de estagnação antes e depois do choque é a mesma. Então a temperatura de estagnação também é a mesma. Pressão de estagnação e a massa específica de estagnação. As condições críticas, também substituindo nas fórmulas, a temperatura crítica é a mesma, achamos a pressão crítica e a massa específica crítica. Pronto, aqui a gente terminou resolvendo pelas equações. Mas, antes disso, vamos também calcular a variação de entropia. Ele não pediu no enunciado, mas vamos calcular. A equação variação da entropia, Cp é ln de T2 sobre T1 menos R é ln de P2 sobre P1, variação de entropia para gases ideais. Ou em função da entalpia de estagnação. Por quê? A condição de estagnação é uma condição associada ao ponto de escoamento, que a gente leva ele para a velocidade nula isoentropicamente. Então, a entropia do ponto e a entropia de estagnação é a mesma. Logo, a variação de entropia vai ser a variação da entropia de estagnação. E nós vimos que a temperatura de estagnação é a mesma, portanto, Ln de 1 é zero, essa parcela fica zero, fica só em função da R ln de P2 zero, sobre P1 zero, que são as pressões de estagnação. Calculando aqui pela equação completa, porque essas razões nós já temos, e calculando pela pressão de estagnação, a par da questão do erro de truncamento, a gente observa que é a mesma variação de entropia, uma variação de entropia positiva. Por quê? Porque a onda de choque é uma região com altos gradientes de temperatura e velocidade, portanto, os efeitos dissipativos são importantes, logo, a entropia vai aumentar. Então aqui nós resolvemos pelas equações, vamos resolver pelas tabelas. E aí a gente tem um universo de tabelas, onde que a gente vai procurar? Bom, para o choque normal, vamos procurar na tabela para choque normal. Mach antes do choque e propriedades depois do choque. Aí é direto. Eu venho aqui para Mach igual a 3, a gente já tem o Mach depois do choque, as razões de massa específica, pressão, temperatura, e aí elas estão listadas aqui, e em amarelo eu coloquei os valores calculados, a gente observa que são os mesmos valores. Então na tabela, desde que a gente sabe onde a gente está procurando os valores, a gente acha direto. E a condição de estagnação? Bom, a condição de estagnação, a gente vai usar qual tabela? A tabela de choque? Não, não é a tabela de choque. É a tabela de escoamento isoentrópico. Geralmente é a primeira tabela. Essas tabelas também estão disponíveis lá no site. Então, para a condição de estagnação, nós vamos usar a tabela para escoamento isoentrópico. No caso, a tabela a gente pode usar por causa do K igual a 1,4. Se o gás for outro, aí a gente vai ter que ver se tem a tabela ou não, certo? Então, para Mach igual a 3, a gente tem aqui as razões de temperatura de estagnação pela temperatura, pressão de estagnação e massa específica de estagnação. E aí a gente obtém os valores, amarelo aqui os valores calculados, os mesmos valores, não é? E a condição crítica? Aí a condição crítica, eu também vou pegar a tabela desse escoamento isoentrópico. Só que a condição crítica não é a condição em que Mach igual a 1, então eu vou buscar na tabela o Mach igual a 1. Eu venho aqui na tabela Mach igual a 1, eu tenho as razões de temperatura pela temperatura de estagnação pela temperatura. Só que se o Mach é igual a 1, essa temperatura aqui, estática, é a temperatura crítica, essa pressão é a pressão crítica e essa massa específica é a massa específica crítica. A gente obtém logo, portanto, as propriedades críticas em função na tabela de escoamento isoentrópico. E aqui a gente vê que são os mesmos valores calculados lá na equação. Para o ponto de estagnação 2, a mesma coisa. Qual que é o Mach 2? 0,475. Eu vou usar qual tabela? Tabela de escoamentos isoentrópicos para esse Mach de 0,475. Aí eu não tenho esse valor, porque a tabela são pontos discretos, não é? Aí a gente vai ter que fazer uma interpolação linear. É uma aproximação, nós vimos lá nos gráficos
que essas propriedades não são lineares, mas dentro de um intervalo muito pequeno, uma aproximação linear vai ser satisfatória para a gente aqui. Então é só uma questão de fazer as interpolações, a gente acha as propriedades, deu um pouquinho diferente, claro, porque aqui a gente está fazendo uma interpolação, uma aproximação. Mas tudo bem, dentro dos valores, desde que você não interpole em valores muito, muito distantes, o seu erro aqui vai ser muito pequeno. Propriedade de estagnação. E a propriedade crítica? Propriedade crítica eu vou pegar na tabela de escoamento isoentrópico para MAC igual a 1. Então aqui isso é uma temperatura, pressão e massa específica críticas, a gente obtém as propriedades críticas. E pela calculadora online lá da Virginia Tech, a gente tem que saber onde que a gente tem que entrar os dados. Primeiro, eu vou entrar os dados para a condição de choque normal. Então, choque normal, o K 1.4, o meu MAC é igual a 3, eu venho aqui MAC igual a 3, calculo, eu tenho as propriedades MAC depois do choque, as razões de pressões, massas específicas, pressões de estagnação e temperaturas. E aí a gente vem aqui, lista, compara, são os mesmos valores, tem que dar os mesmos valores, né? Condição crítica e de estagnação. E aí, eu vou entrar onde? Não é mais choque, é condição associada ao ponto de escoamento. Eu vou entrar com o MAC. Qual que é o MAC? O MAC 3. Por que o MAC 3? Eu quero calcular a condição crítica, a condição de estagnação aqui antes do choque. Então, elas estão associadas a esse MAC igual a 3. Então, para MAC, escoamento isoentrópico, MAC igual a 3, eu tenho aqui a pressão pela pressão de estagnação, pressão pela pressão crítica, massas específicas de estagnação, críticas e temperatura de estagnação e críticas. Então aqui a gente tem todas as propriedades. Se a gente fizer as contas, observa que deu os mesmos valores calculados lá pelo formulário. E ele já dá aqui tanto a condição de estagnação quanto crítica, né? Então a gente pegou aqui já as propriedades antes do choque. E depois do choque? Depois do choque, mesma coisa, só que agora o meu MAC eu vou entrar com qual valor e aonde? Em escoamento isoentrópico, só que eu vou entrar aqui com um MAC de 0,475, que é essa condição aí do escoamento depois do choque. E aí a gente tem as condições de estagnação e críticas em função das condições de pressão, temperatura e massa específica estáticas. Aí eu coloquei elas aqui, a gente vê que são os mesmos valores, claro. É bom, porque é bom você verificar sempre, fazer por métodos diferentes, para você poder ter a confiança do que você está fazendo pela fórmula, ou pelo gráfico, ou pela tabela, realmente é aquilo, porque é muito comum um aluno ficar perdido, porque tem tabelas de escoamento isentrópico, tabela de choque normal, vamos ter tabela para escoamento de Rayleigh, escoamento de Fano, e aí você fica perdido nessas tabelas. É rápido de resolver pela tabela? É, mas às vezes o aluno não tem muita confiança de que se ele está fazendo certo ou errado. Então, nesse momento, é importante vocês fazerem pelas equações, pelas tabelas, pelos gráficos, pela calculadora online. E aí aqui eu listei todas as propriedades antes e depois do choque. E é isso aí, pessoal. Dúvidas e sugestões, por favor, deixem nos comentários. Os slides estão disponíveis no site.